Desde tempos imemoriais, a humanidade se depara com enigmas que desafiam a lógica científica. A tecnologia sempre foi um dos pilares das civilizações, refletindo a capacidade única do ser humano de inventar e construir. Por meio da ciência, desvendamos os segredos de planetas distantes, galáxias inteiras e até mesmo os mecanismos mais íntimos da vida, como células, vírus e bactérias que habitam nosso corpo. No entanto, por mais avançados que sejam nossos conhecimentos, algumas criações do passado continuam a intrigar pesquisadores, pois sua complexidade e perfeição ultrapassam o que imaginávamos possível para aquelas epocas. Neste relato, exploraremos exemplos fascinantes de artefatos e descobertas antigas que, mesmo com toda a tecnologia moderna, permanecem sem explicação convincente. De armas lendárias a vestígios de vida extraterrestre, prepare-se para conhecer mistérios que desafiam nossa compreensão. Ponto primeiro, as espadas vikings de Ulfbert. A guerra sempre impulsionou o progresso tecnológico, e as armas foram essenciais nesse vulcão. Durante a Idade Média, as espadas dominaram os campos de batalha até a chegada da pólvora, mas nenhuma delas se compara às Ulfbert, forjadas pelos vikings. Fabricar uma espada de qualidade exigia recursos consideráveis e técnicas refinadas, o que tornava esses objetos extremamente valiosos. As Ulfbert, porém, destacavam-se por sua superioridade. Eram mais afiadas, resistentes e flexíveis que qualquer outra arma da época. O segredo estava no processo de fabricar cal, que envolvia a mistura precisa de ferro e carbono para produzir aço. O equilíbrio era delicado. Muito carbono tornava a lâmina quebradica, enquanto pouco a deixava maleável demais. Os ferreiros vikings, no entanto, dominavam essa técnica com maestria, criando lâminas com uma distribuição perfeita de carbono e livre de impurezas. O mistério reside justamente nisso, como, sem os recursos da revolução industrial, eles conseguiam tal precisão até hoje. Não se sabe ao certo quem eram esses artesãos nem como realizavam o processo. Além disso, a fama das Ulfbert levou a falsificar cal. Durante 2 séculos, muitas espadas foram marcadas com o nome Ulfbert para aumentar seu valor, mesmo sem a mesma qualidade. Isso dificultou ainda mais a identificar caudas verdadeiras, deixando os arqueólogos sem respostas definitivas sobre seus criadores. Em seguida, o intrigante Drepanosaurus ungcaudatus. Tracas a paleontologia, temos uma ideia clara da aparência dos dinossauros, geralmente associados a corpos robustos e escamosos. No entanto, o Drepanosaurus desafia essa imagem. Um estudo publicado em 2016 revelou detalhes surpreendentes sobre esse réptil pré-histórico. Seus fósseis indicam que ele possui garras longas, ideais para escavar insetos no barro, uma cabeça semelhante à de uma ave e um corpo que lembrava o de um camaleão. Mas o que mais chama a atenção são suas patas dianteiras, estruturadas de forma única. Em quase todos os animais quadrupédeos, antebraço e composto por 2 ossos paralelos, o rádio e a ulna. No Drepanosaurus, porém, esses ossos não seguem o padrão convencional. Segundo Danny Pichard, pesquisador da Universidade de Yale, essa característica rompe com tudo o que se conhece sobre a evolução dos vertebrados. Parece que esse dinossauro desenvolveu adaptações exclusivas para seu ambiente, sem deixar descendentes. Ele desapareceu no final do período Triássico, e sua forma peculiar nunca mais foi vista na natureza, tornando uma verdadeira anomalia evolutiva. Outro enigma que fascina cientistas e o meteorito ALH 84001. Em 1996, pesquisadores da NASA anunciaram uma descoberta revolucionária. Dentro de um fragmento de rocha marciana, haviam encontrado estruturas microscópicas que se assemelhavam a fósseis de bactérias. Essas formações, com segmentos que lembravam cabeça e cauda, sugeriam a possibilidade de vida extraterrestre. O achado foi tão impactante que deu origem a uma nova área de estudo, a astrobiologia. Contudo, a reação não foi unânime. Grupos religiosos questionaram as implicações da descoberta, enquanto outros cientistas duvidaram de sua validade. Apesar das controvérsias, as análises confirmaram que o meteorito se originou em Marte, com carbonatos depositados em condições aquáticas e temperaturas amenas, entre 25 e 30 graus Celsius. Mesmo assim, ainda não se sabe ao certo o que eram aquelas estruturas ou em que período se formaram. O mistério persiste, alimentando debates e especulações. Por fim, o Umbisaurus hati, o dinossauro mais antigo da África. Em 2022, paleontólogos anunciaram a descoberta de fósseis desse pequeno réptil, que viveu há cerca de 230 milhões de anos no território que hoje corresponde ao Zimbábue, com apenas 1,8 metro de comprimento e pesando entre 9 e 29 quilos. O Umbisaurus é considerado o dinossauro mais antigo já encontrado no continente africano. Sua estrutura óssea indica que ele pertencia ao grupo dos sauropodes, animais de 4 patas, pescoço e cauda alongados. Os fósseis foram encontrados durante expedições realizadas em 2017 e 2019, mas sua importância vai além da antiguidade.
Restos de dinossauros com mais de 200 milhões de anos são extremamente raros, o que torna essa descoberta ainda mais valiosa para entender a evolução desses seres. Até agora, poucos vestígios dessa época foram encontrados, e um Birasaurus oferece pistas cruciais sobre os primeiros passos desses gigantes que dominaram a terra argentina, Brasil e Índia. Porém, a verdade é que poucas evidências desse período pré-histórico foram preservadas, deixando muitas perguntas sem resposta sobre esses antigos dinossauros. Outro enigma que desafia especialistas há décadas e o manuscrito Voynich, adquirido no início do século XX pelo bibliofilo Wilfried Voynich, de quem herdou o nome. Esse documento tem intrigado linguistas, criptógrafos e historiadores. Escrito em um sistema de escrita completamente desconhecido, que alguns descrevem como um código ou uma língua única, o manuscrito resistiu a todas as tentativas de decifrar. Com 240 páginas ricamente ilustradas, ele exibe desenhos de plantas exóticas, símbolos astronômicos, figuras humanas e diagramas de mecanismos que parecem saídos de um mundo imaginário. Embora análises paleográficas sugiram que tenha sido produzido no século XV, seu autor, origem e propósito permanecem um mistério até hoje. Já o mecanismo de Antikythera é um dos artefatos arqueológicos mais surpreendentes já descobertos. Encontrado em 1901 em um naufrágio próximo à ilha grega de Antikythera, esse dispositivo de bronze, composto por engrenagens e rodas dentadas, e considerado o primeiro computador analógico da história. Datado do século II AC, acredita-se que ele funcionava como um sofisticado instrumento astronômico, capaz de prever eclipses, calcular ciclos celestes e até mesmo acompanhar os movimentos dos planetas. O que mais intriga os pesquisadores é a ausência de tecnologias similares por séculos após sua criação. Como os gregos antigos desenvolveram um mecanismo tal avançado, sem deixar registros ou precursores, embora alguns fragmentos ainda estejam desaparecidos, o que se sabe é suficiente para demonstrar um nível de conhecimento técnico que se perdeu por milênios. Nas montanhas de Baigon, na China, um conjunto de estruturas metálicas desafia as explicações convencionais. Em uma região desabitada e sem vestígios de atividade industrial, 3 aberturas triangulares dão acesso a centenas de tubulações de ferro, oxidadas, muitas delas enterradas profundamente na rocha. A disposição regular de algumas sugere um projeto intencional, mas o maior mistério reside na datação. Os arqueólogos estimam que as tubulações foram instaladas em uma época em que o domínio do fogo e da metalurgia ainda era rudimentar. Como civilizações antigas teriam fabricado e posicionado essas estruturas? Até hoje, não há uma resposta definitiva. Nas florestas do sul da Costa Rica, mais de 500 esferas de pedra perfeitamente polidas despertam fascínio e curiosidade. Conhecidas como esferas de Dikis, essas rochas foram esculpidas por povos indígenas entre os séculos 4 e 15 DC, resistindo até a chegada dos colonizadores espanhóis. Declaradas Patrimônio Mundial pela Unesco em 2014, elas são um símbolo da identidade costarriquenha, mas seu propósito original permanece desconhecido. Descobertas em 1939 durante o desmatamento para plantações de banana pela United Fruit Company, as esferas variam em tamanho, algumas com poucos centímetros, outras com mais de 2 metros de diâmetro. Como populações pré-colombianas, com ferramentas rudimentares, conseguiram tal precisão geométrica? E por que as criaram? Teorias vão desde marcadores astronômicos até símbolos de poder, mas nenhuma foi comprovada. Em Bagdá, no Iraque, um conjunto de objetos descobertos na década de 1930 levantou hipóteses surpreendentes. Conhecidas como baterias de Bagdá, essas pecas consistem em vasos de terracota contendo um cilindro de cobre e um eletrodo de ferro, formando uma estrutura que lembra uma pilha primitiva. Datadas entre os séculos e ACE 3DC, elas alimentaram especulações sobre seu uso. Seriam utilizadas para galvanoplastia, tratamentos médicos ou até mesmo como fonte de energia? Embora experimentos modernos tenham demonstrado que poderiam gerar uma corrente elétrica fraca, não há evidências arqueológicas que confirmem seu uso prático na antiguidade. Sob as águas do mar Mediterrâneo, próximo à costa de Israel, repousam os restos de Atletião, uma cidade neolítica submersa que oferece um vislumbre único da vida há cerca de 9.000 anos. Descoberta em 1984, essa ruína preserva estruturas bem conservadas, como casas, ruas pavimentadas e até mesmo um cemitério, além de artefatos cotidianos, como ferramentas de pedra e restos de alimentos. O mistério, porém, está em seu destino. Como uma comunidade tal organizada foi inundada pelo aumento do nível do mar e por que seus vestígios permaneceram intactos por milênios? As respostas ainda são especulativas,
mas o sítio continua sendo uma das janelas mais valiosas para entender as primeiras sociedades humanas. O Rei das Ratas e um fenômeno que mescla lenda e realidade. Segundo relatos, ele ocorreria quando várias ratas entrelacam suas caudas de forma tal intrincada que formam um impossível de desfazer, criando uma espécie de líder capaz de comandar as demais. O enigma está em como isso seria possível, já que ratos são animais notoriamente individualistas. Alguns sugerem que o fenômeno poderia acontecer em condições extremas, como no frio intenso, quando as caudas grudariam devido a secrecões ou substâncias pegajosas. Outros acreditam que se trata de uma invenção folclórica, mas registros históricos e espécimes preservados em museus mantêm o debate vivo. Em 1974, um grupo de agricultores chineses fez uma das descobertas arqueológicas mais famosas da história: o exército de terracota, guardião da tumba do primeiro imperador da China, Qin Shi Huang. Enterrados sob uma colina, milhares de soldados de argila em tamanho real foram encontrados em formacal de batalha, cada um com feições únicas. Apesar da grandiosidade do achado, o interior da tumba permanece intocado. Documentos históricos mencionam a presença de um rio de mercúrio ao redor do mausoléu, e análises do solo confirmaram concentrações anormais do metal. Por questões de preservação e falta de tecnologia adequada, o governo chinês proibiu escavacões no local, deixando para sempre ocultos os segredos que o imperador levou consigo. Outro mistério que intriga estudiosos e a lista dos reis sumérios, um documento antigo que registra a origem e o propósito da lista dos reis sumérios, descoberta em tabuletas de argila com cerca de 4.000 anos. Esse documento registra uma sucessão de governantes que, segundo os relatos, teriam reinado por períodos impossivelmente longos, alguns por dezenas de milhares de anos. Enquanto os primeiros nomes da lista são reconhecidos como figuras históricas, os demais são considerados míticos, como o lendário rei Alulin, que teria governado por 28.000 anos. O enigma persiste, porque os sumérios incluíram esses personagens fantásticos em um registro que, à primeira vista, parece ser um documento oficial. Alguns estudiosos sugerem que a lista poderia ser uma alegoria, uma forma de legitimar o poder real ao associá-lo a uma linhagem divina. Outros acreditam que os números exagerados refletem um sistema de contagem simbólico, talvez ligado a ciclos astronômicos. O fato é que, até hoje, não há consenso sobre o verdadeiro significado por trás desses registros. Outro objeto envolto em controvérsias e o sudário de Turim. Essa peça de linho, com pouco mais de 4 metros de comprimento, exibe a imagem impressa de um homem com marcas de crucificação, o que levou muitos a acreditar que se trata do tecido que envolveu o corpo de Jesus Cristo após sua morte. No entanto, análises científicas realizadas ao longo dos anos trouxeram mais dúvidas do que respostas. Testes de datação por carbono 14, realizados na década de 1980, indicaram que o sudário teria sido fabricado entre os séculos 13 e 14, mais de 1.000 anos após a crucificação. Ainda assim, defensores da autenticidade argumentam que os resultados podem ter sido contaminados por reparos medievais ou por fungos acumulados ao longo dos séculos. Além disso, permanece o mistério sobre como a imagem foi formada. Não há vestígios de pigmentos, e a impressão parece ser uma espécie de queimadura superficial nas fibras do tecido. Teorias variam desde processos químicos naturais a fenômenos desconhecidos, como uma liberação de energia no momento da ressurreição. A ciência, porém, ainda não encontrou uma explicação definitiva. Em 2003, no deserto do Atacama, no Chile, pesquisadores se depararam com um esqueleto minúsculo, batizado de Atacama humanoide ou simplesmente Ata, com apenas 15 centímetros de comprimento e características físicas incomuns, como um crânio alongado e menos costelas do que o normal. O achado logo alimentou especulações sobre sua origem. Alguns sugeriram que se tratava de um feto com graves malformações, enquanto outros defendiam a ideia de que poderia ser um ser extraterrestre. Análises de DNA, no entanto, revelaram que Ata era, de fato, humano, pertencente a uma população indígena da região. O que intriga os cientistas é a causa de seu tamanho reduzido e das anomalias ósseas. Uma das hipóteses é que o indivíduo sofria de uma condição genética rara, como a displasia esquelética, que afeta o crescimento dos ossos. Outra possibilidade é que o corpo tenha passado por um processo de mumificação acelerada, encolhendo devido às condições extremas do deserto. Apesar dos avanços, o caso de Ata permanece sem uma resposta conclusiva, reforçando o qual pouco ainda sabemos sobre as variações da biologia humana. Descoberto em 1936 em Londres, o martelo de Londres e um artefato que desafia as cronologias estabelecidas da história humana. Encontrado incrustado em uma rocha datada de 100 milhões de anos,
O martelo, feito de ferro e madeira, sugeriria que ferramentas metálicas já existiam muito antes do surgimento do Homo sapiens, enquanto alguns pesquisadores argumentam que o objeto poderia ter sido inserido na rocha em um período mais recente. Outros defendem que a data cal da pedra é precisa e que, portanto, o martelo seria uma evidência de uma civilização avançada desconhecida. Céticos, porém, apontam que o ferro do martelo apresenta características de producal industrial do século XIX, o que indicaria uma contaminação posterior. O debate segue em aberto, com cada lado apresentando argumentos técnicos, mas sem provas definitivas que resolvam o impasse. Na região do Lago Titicaca, na Bolívia, ergue-se a Porta do Sol, um monumento esculpido em um único bloco de andesito por civilizações pré-colombianas, provavelmente entre os séculos V e X. Com cerca de 3 metros de altura e 4 de largura, a porta é adornada com mais de 100 figuras em baixo relevo, incluindo o deus Viracocha, divindade central da mitologia andina. O grande mistério, no entanto, reside nos símbolos que a acompanham, uma série de glifos que, até hoje, não foram decifrados. Alguns estudiosos acreditam que as inscrições contêm um calendário astronômico, possivelmente ligado aos ciclos solares e lunares. Outros sugerem que se trata de um mapa cósmico ou até mesmo de um registro histórico codificado. A ausência de textos comparáveis torna a tarefa ainda mais complexa, e o significado da Porta do Sol permanece como um dos maiores enigmas da arqueologia sul-americana. As tabuletas Rongo-Rongo, encontradas na ilha de Pascua no século XIX, são outro exemplo de um sistema de escrita que a humanidade ainda não conseguiu decifrar. Compostas por centenas de símbolos esculpidos em madeira, essas tabuletas apresentam uma combinação de figuras antropomórficas, animais e formas geométricas, organizadas em linhas que parecem seguir uma lógica própria. O problema é que não há registros comparáveis em outras culturas, o que dificulta qualquer tentativa de tradução. Alguns linguistas acreditam que o Rongo-Rongo possa ser uma forma de protoscrita, um sistema que mistura elementos logográficos onde cada símbolo representa uma palavra ou ideia e fonéticos. Outros, no entanto, argumentam que as tabuletas poderiam ser apenas um registro decorativo ou ritualístico, sem um significado linguístico estruturado. Até que novas evidências surjam, o Rongo-Rongo continuará sendo um dos poucos sistemas de escrita do mundo antigo que resistem à compreensão humana. Em 2015, na região de Volgogrado, a Rússia, arqueólogos se depararam com uma descoberta tão intrigante quanto controversa: uma série de discos de pedra feitos de tungstênio, um metal extremamente denso e resistente, raramente encontrado na natureza em sua forma pura. E chama a atenção não é apenas o material, mas também o fato de que o tungstênio só começou a ser utilizado em larga escala no século XX, principalmente na indústria bélica e aeroespacial. Como, então, esses discos, que variam entre 20 e 30 centímetros de diâmetro, teriam sido fabricados há séculos ou há milênios. Algumas teorias sugerem que se trata de uma fraude moderna, enquanto outras especulam sobre uma possível origem extraterrestre, argumentando que o tungstênio seria um material ideal para a construção de naves ou dispositivos avançados. Há ainda quem defenda que os discos poderiam ser artefatos de uma civilização perdida com tecnologia superior à nossa. Até o momento, porém, nenhuma dessas hipóteses foi comprovada e os discos permanecem como um dos achados mais enigmáticos da arqueologia contemporânea. Os dodecaedros romanos são objetos metálicos ocos, com 12 faces pentagonais, encontrados em diversos sítios arqueológicos da Europa, principalmente em regiões que faziam parte do Império Romano. Datados entre os séculos 2 e 3 BC, esses artefatos variam em tamanho, mas todos compartilham uma característica intrigante: pequenos orifícios circulares em cada face e protuberâncias esféricas nos vértices. Apesar de mais de uma centena deles terem sido descobertos desde o século XVIII, sua função permanece desconhecida. Não há menções a esses objetos em textos romanos, nem representações em mosaicos ou pinturas da época. Algumas teorias sugerem que poderiam ser instrumentos de medical, como calibradores para tubos ou armas, enquanto outras propõem que teriam um uso ritualístico, talvez como objetos votivos ou amuletos. Há ainda quem acredite que eram ferramentas agrícolas ou até mesmo brinquedos. O problema é que nenhuma dessas hipóteses explica satisfatoriamente a complexidade de sua construção ou a ausência de registros históricos. Os dodecaedros romanos seguem, assim, como um dos maiores mistérios da arqueologia clássica. Espalhados por toda a Europa, os túneis da Idade da Pedra formam uma vasta rede subterrânea que remonta ao período Neolítico, há cerca de 12.000 anos. Esses corredores estreitos, escavados em rocha ou solo compactado, conectam diferentes regiões, desde a Turquia até a Escócia, passando por países como a Alemanha, Áustria e França.
O propósito dessas construções e um completo enigma. Algumas teorias sugerem que poderiam ter sido rotas de fuga ou esconderijos durante conflitos, enquanto outras propõem que serviam como abrigos contra predadores ou condições climáticas adversas. Há ainda quem acredite que os túneis tinham uma função ritualística, talvez ligada a cultos ancestrais ou a observação astronômica, que torna o mistério ainda mais profundo e a escala do projeto. Estima-se que a rede subterrânea se estenda por milhares de quilômetros, o que exigiria uma organização social e tecnológica muito mais avançada do que se imaginava para a época. Até hoje, não há evidências conclusivas que expliquem por que nossos antepassados investiram tanto tempo e esforço na construção desses túneis. Cada um desses misteriosos. Lembra que, apesar de todos os avanços científicos, o passado ainda guarda segredos que desafiam nossa compreensão. Eles também demonstram como a curiosidade humana e uma força motriz essencial, impulsionando descobertas e questionamentos que moldam nossa visão do mundo. Afinal, e justamente essa busca por respostas que nos define como espécie, seres capazes de olhar para o desconhecido e tentar desvendá-lo, mesmo quando as pistas são escassas e as explicações fugidias. Se algum desses enigmas despertou seu interesse, compartilhe suas teorias nos comentários. E se você gostou deste conteúdo, não deixe de curtir, compartilhar com amigos e se inscrever no canal para mais descobertas fascinantes. Lembre-se, conhecer a história e a chave para entender o presente e construir o futuro. Até a próxima!